Paris é uma das cidades mais belas e envolventes de todo o mundo. Afinal, se não fosse por isso, ela não teria ficado conhecida como a capital do amor, não é mesmo? Mas mesmo que esse fato seja inquestionável e suas maravilhas sejam visíveis, o ponto turístico também conta com algumas histórias extremamente aterrorizantes que você provavelmente nem imagina. E se você se interessa por lendas como essas, não saia desse vídeo. Você não perde por esperar. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os fatos impressionantes que circulam pelo nosso universo. Então, bora lá! O Fantasma da Ópera. Certamente, uma das lendas parisienses mais conhecidas de toda a história, o Fantasma da Ópera circula o nosso imaginário na forma de um romance espectral por conta do livro de Gaston Leroux, publicado em 1910 e que posteriormente serviu de inspiração para filmes, músicas e espetáculos teatrais que estão em cartaz até hoje pelo mundo todo. A lenda surgiu no dia 28 de outubro de 1873, quando um horrível incêndio tomou conta do Conservatório de Música em Rue Le Pelletier de Paris. Naquele incidente, um jovem promissor pianista acabou perdendo o amor da sua vida, além de ter tido seu rosto completamente desfigurado pelas chamas. Algo que, sem dúvida alguma, o perturbou imensamente, fazendo com que ele se refugiasse no porão da Ópera Garnier. E é aí que o horror começa. Segundo o que contam, depois daquele dia, os artistas e técnicos da ópera começaram a fazer relatos curiosos. Eles diziam ter avistado um homem mascarado andando pelo local às escondidas, enquanto gritava os seus lamentos e assombrava as pessoas com a sua dor. Aparentemente, a máscara que ele usava servia para esconder as queimaduras em seu rosto. Com o tempo, o homem que ficou conhecido como o Fantasma da Ópera acabou sendo relacionado a diversos incidentes no local, tais como a morte de um homem na cadeira 13, a queda do lustre central que ocasionou a morte de um cliente e até mesmo o falecimento de um técnico enforcado que foi encontrado sem corda alguma. A grande questão é que mesmo que as pessoas tenham direcionado as acusações para o suposto fantasma imediatamente, a sua identidade como autor desses crimes nunca foi confirmada e os acontecimentos não passavam de uma lenda urbana, o que nos leva a pensar que alguém mal intencionado possa ter começado o boato e se aproveitado da situação para cometer tais crimes hediondos sem levantar suspeitas contra si. De toda forma, não foi encontrado nenhum corpo ou vestígios do tal fantasma da ópera nos porões do teatro. O fantasma das Tulherias. Ninguém gosta de uma má premonição. E era exatamente isso que o fantasma das Tulherias, conhecido também como o Homem Vermelho, trazia para aqueles que conseguiam vê-lo. Segundo o que contam as histórias, esse seria o fantasma de um homem chamado Jean de Lecoultre. Antes de morrer, ele era apenas um açougueiro, mas a sua vida acabou sendo interrompida prematuramente ao mando de Catherine de Médicis, a rainha da França. Aparentemente, ele sabia mais sobre a coroa do que deveria, e esse foi o motivo para o seu fim. Mas antes de morrer pelas mãos de um homem chamado Neville, Jean acabou jurando vingança à rainha que havia ordenado a sua morte, e pela forma como ocorreu a morte da monarca, podemos supor que ele cumpriu sua promessa. Naquele tempo, a rainha havia mandado destruir as fábricas próximas ao rio Sena para construir a sua casa no local, e foi depois da sua mudança em 1564 que o pesadelo começou. Segundo relatos da época, assim que chegou lá, ela se dizia atormentada pelo fantasma profético de Jean, que acabou prevendo que sua morte iria acontecer perto de Saint-Germain. E coincidentemente ou não, foi exatamente isso que aconteceu no dia 5 de janeiro de 1589. Mas apesar da previsão da morte de Catherine ser a primeira a ser atribuída ao falecido açougueiro, ela estava longe de ser a última tragédia envolvendo o recém-construído Palácio das Tulherias e o seu fantasma vingativo.
Com o tempo, o fantasma profético voltou a aparecer para grandes nomes como Maria Antonieta, em julho de 1792, Napoleão I, em 1815, e para Luís XVIII e o Conde de Artois, ambos no ano de 1824, antecipando o final trágico de cada um deles. Mas ainda que as supostas premonições do fantasma tenham se concretizado, seu fim não foi muito agradável. Segundo o que contam, depois da insurreição dos comunardos em Paris, no dia 23 de maio de 1871, o Palácio das Tulherias acabou pegando fogo durante 3 dias consecutivos. E depois disso, várias pessoas afirmaram ter visto a silhueta do fantasma desaparecer entre as chamas, botando um fim ao seu legado de profecias. O Diabo de Notre-Dame. Existem obras no mundo que, de tão belas, chegam a desafiar toda a nossa compreensão sobre a capacidade humana e sobre os tais dons que, vez ou outra, uma pessoa muito bem afortunada acaba recebendo ao nascer. Mas e se esse dom tão especial não vier do berço, e muito menos de Deus? Se você olhar com atenção para cada um dos detalhes magníficos gravados nos arabescos das portas de Notre-Dame, pode questionar se realmente é uma obra de arte feita por mãos humanas comuns, ainda mais levando em consideração a época em que foi feito. Talvez por isso a lenda do Diabo de Notre-Dame tenha surgido. Segundo o que contam as histórias, toda essa arte magnífica só foi possível graças a um pacto realizado entre o ferreiro responsável pelo seu desenho, chamado Biscornet, e o próprio diabo. Aparentemente, o homem vendeu sua própria alma em troca de se tornar o mais habilidoso serralheiro de todos os tempos. E foi graças a isso que, ainda no século XIII, o homem conseguiu dar vida a algo tão fantástico. Mas a beleza da sua obra não foi o único fator a aflorar as teorias ao seu respeito. Segundo relatos, depois de todos agraciarem o seu trabalho no dia da inauguração, a porta de Notre-Dame acabou ficando emperrada, só sendo possível abri-la depois de banhá-la em água benta. Além disso, logo depois de concluir a sua obra-prima, o artesão faleceu, aumentando ainda mais as suspeitas do povo da época de que havia sido cobrada a dívida do diabo devido ao talento que lhe foi dado. Se de fato ele vendeu sua alma ou não, não saberemos, mas não podemos deixar de apreciar tamanha habilidade artística que Biscornet possuía e que o faz ser lembrado até hoje. Sejam essas histórias verídicas ou não, o fato é que cada uma delas foi capaz de perturbar os parisienses durante várias e várias gerações, perpetuando até os dias de hoje e mexendo com o imaginário daqueles que se atrevem a conhecer o seu território ou se aprofundar em suas histórias. E se você gosta dessa temática, não se esqueça de acompanhar o nosso canal e comentar o que achou. Além disso, curta esse vídeo e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Os nossos vídeos serão lançados toda semana e estaremos trazendo os mais diversos assuntos para vocês aqui no Fatos Impressionantes.